Olá, bem-vindo ao VossoConfusas.com. Essa é mais uma aula e aqui eu vou falar um pouco sobre compassos simples. Então, relembrando um pouco as aulas anteriores, nós falamos de notas musicais, figuras musicais e claves. Nesse exemplo, a gente tem aqui um pouco desses itens na pauta, que seriam essas 5 linhas, também conhecidas como pentagrama. Na pauta aqui escrevemos as figuras musicais. As figuras são esses símbolos que podem variar com relação à sua cabeça ou haste. As figuras vão definir justamente qual é a nota que você vai tocar e qual a duração dessa nota. A posição da figura na pauta define justamente qual é a nota que você vai tocar, se ela vai ser mais aguda ou se ela vai ser mais grave. Qual nota que você vai tocar está associado um pouco à clave que você está trabalhando. A clave de Sol, por exemplo, indica que nesta linha fica o Sol. A partir do Sol conseguimos ver quais são as outras notas, por exemplo, Sol, Fá, Mi, Ré e Dó. Já a clave de Fá indica que nesta linha está o Fá. Então, a partir deste Fá, podemos deduzir as outras notas, como por exemplo, Fá e o Sol. Outra questão associada às figuras é a duração destas figuras. Isso é de acordo com o tipo de figura ou o valor da figura associada. Por exemplo, uma mínima tem valor 1/2. E aqui nós podemos observar que enquanto se executa uma mínima, podemos executar 8 semicolcheias. Ou seja, a duração de uma mínima é equivalente à duração de 8 semicolcheias, enquanto a duração de uma colcheia aqui é equivalente à duração de 2 semicolcheias. Essa relação da quantidade, da duração da figura, da duração da nota, é muito associada ao conceito que vamos aprender hoje, o conceito de compasso. Por quê? O compasso é um intervalo dentro da partitura que vai, por exemplo, desta barra simples a esta barra simples. A quantidade de figuras que você consegue escrever, ou seja, a quantidade de notas que você consegue colocar no compasso, nesse intervalo, é justamente o que define o compasso. Então, vou partir para um exemplo mais prático. Então, aqui o parabéns para você. Todo mundo já cantou parabéns para você e certamente bate palma no parabéns para você. As batidas de palma no parabéns para você são justamente as batidas da música. E o compasso é isso. O compasso define quais são as batidas da música e a pulsação da música. Então, vou mostrar um exemplo aqui para vocês prático. Eu liguei o metrônomo e peço que vocês batam palmas a cada batida do metrônomo, enquanto eu toco parabéns para você. Então, neste exemplo, se vocês bateram palma a cada batida da música, a cada unidade de tempo. E se vocês repararam, o metrônomo, a cada 4 batidas, fazia um som diferente, um pouco mais agudo, que indicava justamente a pulsação da música. Essa pulsação e essas batidas é o que define justamente o compasso. Então, podemos enxergar esse exemplo do parabéns de uma forma mais gráfica. O compasso é justamente o intervalo que nós dividimos as unidades de tempo. Então, cada quadradinho desse é uma palma, com uma batida, uma unidade de tempo. E de 4 em 4 nós definimos o compasso, ou seja, nesta primeira batida é uma nova pulsação. Então, o compasso são 4 unidades de tempo, neste exemplo. Isso lembra o quê? Fração. Então, vamos partir para um exemplo antigo de fração que todo mundo certamente viu no colégio, onde Joãozinho tem uma barra de chocolate e quer dividi-la para ele e mais 3 amigos. Precisa dividi-la em 4. Então, qual fração de chocolate o Joãozinho vai ficar para ele? 1/4 da barra de chocolate. A gente pode ver um exemplo passando para o lado da música, né? Onde Beethoven quer ter um determinado intervalo de tempo e precisa dividi-lo em 4 batidas. Então, qual unidade de tempo terá Beethoven? 1/4. Mas por que eu falei de fração? O compasso está muito associado à fração. E se vocês lembrarem da aula de figuras musicais, nós também sabemos que as figuras musicais, cada uma, tem um valor associado, que é o valor fracionado. A semibreve tem o valor 1, mas a mínima tem o valor 1/2, a semínima tem o valor 1/4. E isso está muito associado ao compasso, por quê? A fórmula do compasso está muito associada à quantidade de notas que cabe nele. Então, se uma semínima tem o valor 1/4, e 1/4 é a nossa unidade de tempo, então, se a unidade de tempo é 1/4, na fração 4 por 4 cabem quantas unidades de tempo? Cabem 4, porque 4 vezes 1/4 é igual a 4 por 4. Logo, se o compasso é 4 por 4, cabem 4 unidades de tempo de 1/4. Ou seja, aqui nós temos a fórmula do compasso 4/4
né, nesse compasso cabem 4 unidades de tempo de um quarto, ou seja, cabem 4 notas de valor um quarto, ou seja, 4 semínimas. As barras simples, elas delimitam o compasso, ou seja, nós sabemos onde fica o compasso justamente pelas barras simples. Aqui, se você estivesse batendo palma nessa música, você estaria batendo uma palma a cada nota, porque nós temos 4 notas iguais, 4 Lás, se fosse uma clave de Sol, 4 semínimas. Agora, um compasso 4x4 não limita você a utilizar somente semínimas. Como nós vimos em outras aulas, você pode utilizar uma nota mais longa, né? Utilizar, por exemplo, juntar essas duas semínimas e uma mínima, ou então quebrá-la em notas mais rápidas, como colcheias, semicolcheias e assim por diante. Então você pode usar qualquer figura. O que não muda é que esse compasso vai ter sempre 4 batidas, relacionadas às 4 semínimas, mas elas não necessariamente têm que estar presentes, as semínimas em si. Elas só definem qual é a batida da música e, consequentemente, qual é a pulsação, pois a cada 4 semínimas vai ter uma nova pulsação, indicando um novo compasso. Então, a partir desses conceitos, a gente pode começar a apresentar uma série de compassos. O compasso existe uma certa flexibilidade, você não precisa ficar preso aos compassos que eu vou apresentar aqui. Existem inúmeros compassos, inclusive eu vou ter uma nova aula com novos compassos que eu vou apresentar para vocês. Aqui hoje eu vou falar dos compassos mais utilizados, compassos muito comuns na música. Um deles, que certamente é o mais comum e mais usado, é o compasso quaternário comum, que é o compasso 4x4, que é o compasso do parabéns para você. Ele pode ser denotado dessa forma fracionária como um C. Neste compasso, a unidade de tempo, como a gente viu, é a semínima. E nós temos um novo conceito aqui que é a unidade de compassos, que é justamente a figura que ocupa o compasso como um todo. Que é só você ver o valor da fração como um todo. 4x4 é igual a 1. 4 dividido por 4, né? Que é igual ao valor da semibreve, porque 4 semínimas, o tempo de 4 semínimas é equivalente ao tempo de uma semibreve. Então essa é a unidade do compasso. Já no compasso binário, diferente do compasso quaternário que você tem 4 batidas, no compasso binário você vai ter 2 batidas, ou seja, 2 unidades de tempo. Neste caso do compasso 2x4, você tem 2 semínimas, 2 vezes 1/4. E a unidade de compasso vai ser a mínima, porque 2 semínimas dão uma mínima. Já no compasso 2x2, você vai ter 2 mínimas, ou seja, você vai ter a unidade de compasso como uma semibreve. Ele, de certa forma, é equivalente ao 4x4, já que, como cabem 2 mínimas, cabem 4 semínimas e cabe uma semibreve. A diferença é que no 4x4 você tem 4 batidas, e aqui você vai ter 2 batidas. Normalmente o compasso binário vai ser indicado por músicas de algumas marchas e tal, que tem uma pulsação a cada 2 batidas. Isso é um pouco sutil, e você vai depender um pouco da sua percepção com relação ao tempo da música. Um compasso ternário muda um pouco. Ele é muito característico, por exemplo, em valsas. Ao invés de ter 4 ou 2 batidas, ele vai ter 3. No 3x4, ele vai ter como unidade de tempo a semínima também, porque são 3 semínimas por compasso. A unidade de compasso vai ser 3x4, que é igual a meio mais 1/4, ou seja, uma semínima e meio. Desculpa, uma mínima de valor 1/2 mais uma semínima, ou seja, uma mínima e meia, que é igual a mínima pontuada. A mínima pontuada é justamente esse valor aqui, o valor de uma mínima acrescido do valor de uma semínima. Já o compasso 3/8, ao invés de ter a unidade de tempo uma semínima, vai ter a colcheia como unidade de tempo, ou seja, cabem 3 colcheias. A unidade de compasso vai ser o valor de uma semínima mais o valor de uma colcheia. Seria uma semínima e meia. São 3 colcheias, 2 colcheias dão uma semínima e mais uma colcheia é meia semínima. Logo é uma semínima e meia. Que tem igual ao valor anterior, tem justamente o valor de uma semínima pontuada é igual ao valor de uma semínima acrescido da duração de uma colcheia. Um último compasso que eu vou apresentar para vocês é o compasso quaternário, só que esse não é o comum, é o compasso 4x2. Mas você vê aqui, o que define o fato dele ser quaternário é o numerador, que ele vai ter 4 batidas. Só que a unidade de tempo aqui é uma mínima, que é 4 vezes o meio. Cabem 4 mínimas, ou seja, cabem 8 semínimas. É um compasso que, digamos, cabe mais notas, normalmente utilizado para músicas mais lentas. A unidade de compasso aqui vai ser 4 dividido por 2, que é igual a 2, que são 2 semibreves, ou o valor de uma breve, que é uma nota pouco utilizada, mas que tem o tempo de 2 semibreves. O importante aqui é observar que, assim como as claves buscam facilitar a escrita das figuras na pauta, o compasso visa facilitar também a escrever o tempo da música. Então, normalmente, você precisa ter um compasso bem adequado à sua composição. E na aula seguinte eu vou trabalhar um pouquinho mais isso, a percepção de qual o compasso mais adequado, e vou falar também de compassos compostos. Então é isso, essa foi a nossa aula de compassos simples. Fiquem atentos ao vossconfusos.com e muito obrigado.